Se você, assim como eu, não tem uma família perfeita, assiste esse vídeo porque eu quero te dar 7 aprendizados que eu tive ao longo da vida sobre a minha família não perfeita. Se você muitas vezes se desentende com a tua irmã, com o teu pai, com a tua mãe, ou com as pessoas que moram com você na sua casa, ou enfim, você não tem muito contato com essas pessoas, eu queria trazer essa mensagem aqui para você porque uma das coisas que as pessoas mais procuram na internet é enriquecer, né? Fazer dinheiro, conseguir ter uma vida melhor. E no fim das contas é para proporcionar essa vida melhor para a família. Então, eu também sou essa pessoa, fui essa pessoa, sou essa pessoa e vou ser essa pessoa, querer trazer o melhor para mim, para minha família. Mas muitas vezes, às vezes a gente nem quer, porque a nossa família não é tão mil maravilhas assim. E eu sei exatamente que sentimento é esse. E eu já pensei muito assim como você. Eu não tenho a família perfeita, sabe? Eu queria muito. Sei lá, meu pai não me entende, minha mãe não me entende, eu só brigo com minha irmã, com meu irmão, enfim. Deixa eu te explicar a primeira coisa que eu gostaria que você anotasse. Vai ser um papo bem chato, talvez, pra você, mas o intuito de eu gravar esses vídeos é trazer tudo que eu venho tendo de aprendizado com a vida e que eu gostaria de ter falado para o Marcos do passado. E para não guardar isso só para mim, eu compartilho na internet porque eu acredito que se eu tô gravando conteúdo para ajudar a mim mesmo, que é a coisa que mais importa, né, nesse objetivo, imagina para as pessoas que podem ser impactadas. Então, pode fazer muito sentido. Primeiro aprendizado, então, entenda que você é fruto da sua família. Você não consegue remover isso. Por mais que você odeie o seu pai, a sua mãe, enfim, qualquer relação que você tenha de uma forma negativa, você não tem como mudar isso. E eu não tenho como também saber quais foram todas as coisas de errado que a sua família fez a você. Realmente, eu imagino que talvez algumas pessoas aqui tenham essa grande dificuldade. Mas o que que acontece, né? Por que que eu também estou trazendo isso? Porque quando você quer ter sucesso no empreendedorismo, quando você quer ter sucesso na internet, quando você quer ser uma pessoa de sucesso, isso tem que vir também de uma parte de coragem sua, de sair do caminho dos ratos, de parar de trabalhar para os outros, de começar a colocar a cara na internet. Você precisa ter coragem, você precisa ter ousadia. E de onde que isso vem? Isso vem da força masculina do seu pai, tá? O seu pai, ele tem que, de uma certa forma, ele é uma figura para você de mais coragem. E aí o que que acontece, né? Por conta de toda essa revolução que aconteceu ao longo desses anos, existiu essa questão de os pais não serem os melhores pais do mundo, as mães não serem as melhores mães do mundo, e eu não quero entrar nesse mérito. Eu só quero explicar para você que o fator de você ter sucesso na sua vida vai dizer muito também em relação à forma como você visualiza a sua família. Então, por isso eu quero te explicar que da mesma forma que você tem um grande sonho na sua cabeça de uma viagem, de um lugar que você quer viajar, e ninguém plantou isso em você, mas você teve isso na tua mente e você não consegue mais mudar isso porque é algo que você quer, a mesma coisa é a tua família. Você não consegue mudar as pessoas pelas quais te deram a vida. Isso acontece por um propósito. Simples e claro. Então, entenda que você é fruto dela, isso não tem como mudar. E se não tem como mudar, que você aprenda a lidar com isso, tá? Por mais difícil que seja. Segunda coisa, aprende isso, ó. Somente o seu resultado não é que ele vai, ele pode mudar a sua relação com a sua família. Vou repetir, somente o seu resultado pode, não é que vai, mudar a sua relação com a sua família, a relação da sua família com você. Hoje você pode estar reclamando de que, por exemplo, como eu já escutei muitas vezes, Marquinhos, você não estuda, Marquinhos, você não toma banho, Marquinhos, você é desorganizado, Marquinhos, você só gosta de fazer as coisas quando é pra você, quando é pros outros você é, faz mal feito. Quantas coisas pesadas que eu já ouvi da minha família. Assim como eu também já cometi muita coisa pesada e errada com eles. O que eu quero dizer aqui? O que eu aprendi é que somente quando eu tiver resultado, e o que é resultado? É quando eu conseguir pagar minhas contas, é quando eu sair de casa e der certo, é quando eu começar a ser reconhecido pelas pessoas.
E aqui eu não tô falando pra você ser a pessoa com milhões de seguidores, eu não tô falando pra você ser uma pessoa absurdamente rica, não. É você ter de fato conquistado a sua liberdade, você ter conquistado a sua independência. Porque muitas vezes quando você está escutando isso é porque você está às vezes debaixo das asas do seu pai, da sua mãe, né, dependendo dele de alguma forma. Então, somente quando você tiver seu resultado, você pode mudar essa relação com seus pais. Enquanto você não tiver resultado, meu amigo, pode ficar tranquilo. Eu não sei até que ponto você vai aguentar ficar ouvindo essas reclamações que eles fazem com você, que muitas vezes são injustas. Até quando? Né? Então, para mudar isso, para que isso pare de acontecer, você precisa gerar resultado. Você precisa fazer mais dinheiro, você precisa sair da sua casa, você precisa conquistar a sua independência. Então, se hoje você se sente mal com a vida que você tem, com a sua família, com a relação que você tem com eles, deixa eu te dizer uma coisa, isso não vai mudar enquanto você não mudar, tá? Então, não pega pesado com você, dizendo, ah, poxa, tá tão ruim essa vida aqui, quando é que isso vai mudar? Cara, só quando você mudar. Simples assim, tá? Então, eu não faço, para mim não faz sentido você gastar seu tempo, sua saliva, sua energia reclamando de uma coisa que você não tá buscando mudar. Ah, mas eu tô buscando mudar, mas mesmo assim tá difícil. É difícil pra todo mundo. A questão é que ninguém fala isso na internet, por isso que eu comecei a falar, tá? Terceira coisa, pare de se indispor e aprenda a amar. É difícil pra cacete. Principalmente porque eu não sei como que é a sua família. Às vezes seu irmão é chato pra caramba, seu pai é grosso, sua mãe é um general, reclamam de tudo sobre você, muitas vezes de forma até errada, mas isso não vai adiantar, se indispor não vai levar a nada. Sabe por quê? Porque eles não vão achar que estão errados. Eles vão achar que quem tá errado é você. Que às vezes você tá e às vezes não, mas a família. Ah, meu Deus, o livro que eu tô lendo, ele fala exatamente disso. Que nós somos frutos do que a nossa família carregou ao longo dos anos e foi te educando. E aí você termina sendo uma pessoa com costumes da sua família. E isso às vezes não é bom. Porque eles carregam muito mais frustrações do que alegrias. Tá? O mundo, o Brasil, ele é carregado de pessoas que culturalmente, principalmente quem vem de baixo, de viver uma vida muito mais negativa do que positiva. Quando eu comecei a perceber isso, falei, cara, como pode, né, velho? Por que que a gente não olha para as coisas boas da vida? A gente tá o tempo inteiro reclamando, as notícias são ruins, sabe? As conversas são fofocas, tudo leva para esse sistema. Então, para de se indispor com eles, tá? Para de ficar caçando treta, querendo estar certo. Cara, quanto mais você levar isso de uma forma assim, tá bom, quem tá certo é você, tá certo, sabe? Mais leve vai ficando para você e menos efeito eles vão ver que tá fazendo essa raiva, essa ira que eles têm sobre você. E aí, quanto mais eles têm isso, menos eles sabem que não vão poder te afetar. Mais eles sabem que vão poder não te afetar. Então, parar de se indispor é uma das melhores coisas que você pode fazer, porque se você ficar em silêncio na hora que eles estão gritando, quando você falar, eles vão te ouvir. Talvez não de primeira, talvez não de segunda, mas você sendo consistente em não querer mais se indispor. É só você imaginar, sabe aqueles filmes que você assiste que o cara sempre briga com a mulher, sempre briga com a mulher, e a mulher briga com ele, a mulher briga com ele, até que chega um momento que a mulher, tipo, para de brigar e deixa o cara brigando. O cara mesmo fala, por que você não tá falando nada, sabe? Acontece isso. Então, esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, saia de casa. Tá? Saia de casa. Pô, eu já saí, mas eu precisei voltar. Então, aceite. Mas na maioria das vezes você não precisa. Na maioria das vezes. Sempre dá pra sair de casa. Pô, Marcão, é difícil. Vai dividir apartamento. Vai morar num lugarzinho inferior. Sabe? Vai procurar o teu trabalho. Hoje em dia existem diversas formas de você fazer dinheiro pela internet. Uma delas eu ensino, que é como que você pode fazer dinheiro com o seu conhecimento, independente de qual seja a área que você gosta de falar, de qual seja o tema, tá? Eu já ajudei mais de 5 mil alunos, que é a minha escola Hero Start, o link tá aqui embaixo. É uma grande oportunidade que você pode ter. Mas existem várias outras formas, você não precisa necessariamente trabalhar com internet, você pode escolher a forma que você quiser. Mas saia de casa para você não viver esse ambiente de pessoas que não te entendem, que você fica se indispondo e que você, na maioria das vezes, vai terminar magoando um dos maiores bens que você vai ter na sua vida, que é a sua família. Ok? Quinta coisa, faça o bem para eles e fale o que você gostaria de ouvir. Não é que você vai pedir algo para eles, não é que você vai dar um chocolate e dizer agora diga que você me ama. Não é isso.
É sobre você saber qual é a comida favorita do seu pai, saber qual é a sobremesa favorita da sua mãe e abrir mão desse valor aí do seu trabalho, do seu salário, das suas vendas e comprar aquilo ali e dar para eles, mas não somente dar, falar. E talvez você não consiga nem se ver fazendo isso, né? Porque você não conseguiu construir uma relação de amor com a sua família. Eu sei muito bem o que é isso. Meu pai é um cara extremamente grosso. Hoje ele já tá muito mais aberto, mas por muito tempo eu não tinha nem coragem de olhar para ele. Ele sempre era esse cara e eu tinha medo dele. Então, hoje se eu pudesse voltar atrás, com certeza eu faria isso. Hoje eu faço, né? Eu mando lá pra casa dele, mas se eu tivesse morando em casa, eu com certeza ia pegar lá, eu sei que ele gosta de uma cervejinha, eu ia comprar uma cervejinha pra ele e deixar um recado, dizer, cara, isso aqui é porque o senhor se sinta amado. Eu te amo, meu pai. Por mais que eu estivesse morrendo de raiva dele, mas é o meu pai, eu não tenho como mudar. Agora, óbvio, se o álcool é uma coisa que prejudica o seu pai, é óbvio que eu não vou dar isso, eu vou dar outra coisa que vai fazer bem pra ele. Por exemplo, eu dei uma devocional pro meu pai também. E hoje, todos os dias pela manhã, ele lê a mesma devocional que é a que a minha noiva lê aqui em casa. E assim eu entro em sintonia com ele. Mas eu preciso fazer o bem primeiro pra eles. Porque às vezes a gente quer ser amado, às vezes a gente quer ser ouvido, às vezes a gente quer a admiração deles, mas às vezes a gente mesmo não está sendo a melhor pessoa, o melhor exemplo. Ah, mas eu faço isso. E mesmo assim eles não. Tá tudo bem, você tem que fazer a sua parte, você não tem que pensar nada em troca. Agora, essa segunda parte é muito importante. Fale o que você gostaria de ouvir. Às vezes você quer ouvir do seu pai, da sua mãe, do seu irmão que ele te ama, ou algo nesse sentido, mas você nunca falou. Como é que você quer que isso aconteça? Isso não vai acontecer. É outra coisa que você não tem que estar gastando energia reclamando. Eu vejo que às vezes a gente reclama de coisas que não tem o menor sentido. Tipo, a gente não tá resolvendo e tá reclamando. Porra, é só se magoar, é só gastar energia negativa, tá? Então não faz isso. Sexta coisa, coloque as coisas nos eixos, tá? Vou trazer um exemplo aqui do que seria isso. Se você tem um cachorro, ou você tem um filho, provável que você tenha ou um gato, ou um cachorro, ou um filho, ou alguém que você gosta. Vamos imaginar que essa pessoa é o teu filho, tá? Às vezes até o melhor amigo para não ter risco de você dizer que esse exemplo não faz sentido para você. Eu tive essa reflexão agora montando esse vídeo aqui para você. Você ia querer que o seu filho, você ia querer que o... Peraí, vamos lá. Deixa eu fazer a pergunta, ó. Você ia querer que esse teu filho, essa pessoa que você imaginou, essa pessoa que você tem, o teu cachorro, o teu gatinho, etc., tivesse o rancor que você tem pela pessoa da tua família sobre você? Marcão, não entendi. Você ia querer que o teu cachorro tivesse o rancor por você, como o que você tem pelo seu pai? Seja honesto. Você ia querer isso? É óbvio que você não ia querer. Então, entenda que esse não é um sentimento bom. Entenda que você não tem que ter isso. Você tem que perdoar muito mais por você do que por ele. Talvez ele continue querendo errar, mas o fator de você perdoar não é você estar de acordo com os erros dele. Não, é você perdoar para não ficar guardando isso mais por você. Porque cada vez que você fica revisitando isso, no que te agrega? Se eu ficasse lembrando de tudo que meu pai fez de errado, tudo que minha mãe fez de errado, eu nunca ia perdoar eles e eu nunca ia viver uma boa relação com eles. E por ter perdoado eles, porque eles também me perdoaram inúmeras vezes, hoje eu tenho uma boa relação com eles. Então, coloca as coisas nos eixos, cara. Para de querer ficar com esses rancor aí. Ah, mas você não sabe quem é o meu pai. Ah, eu não sei, nem tenho como saber, nem quero também, entendeu? Você tem que dar uma nova chance. Ah, mas eu já dei várias. Não importa, isso chama vida real. Às vezes você tá com o entendimento de que você precisa mudar e tá em busca disso, mas ele não tem esse mesmo conhecimento. Cabe a você ser o exemplo disso, por isso você tem que dar resultado, tá? E para fechar, a sétima coisa é: sua família é a sua verdadeira maior fortaleza. Vou terminar esse vídeo contando uma história rápida de que o meu pai, eu sempre tive esse rancor dele, enfim, e quando eu decidi me mudar para São Paulo, foi exatamente também no período onde eu me prejudiquei muito nos negócios, eu perdi sociedades, eu quebrei, eu tive que demitir meus funcionários, eu tive que usar todo o caixa que eu tinha da empresa, eu tive que usar todo o dinheiro que eu tinha na minha conta, eu perdi tudo e eu terminei entrando em depressão, depois eu terminei entrando em burnout. E o que aconteceu durante esse período? Eu mesmo não queria estar próximo dos amigos de negócio.
Talvez até também por tudo que aconteceu e a forma como eu fiquei, eu percebi que as pessoas eram muito amigas minhas por interesses profissionais. E tá tudo bem, não tem nada de errado. Mas é muito ruim quando você olha pro lado, pro outro e você vê que são pouquíssimas as pessoas que antes que estavam com você, agora que você não tá bem, não estão mais com você. E o que te resta nessas horas são as pessoas verdadeiras. E às vezes também ficam a tua família. E uma dessas pessoas foi o meu pai, sabe? A minha mãe também me deu super apoio, é o meu grande amor de vida, mas é que com ela eu sempre tive uma boa relação. Com meu pai eu tinha aquela coisa do cara que era muito rancoroso, do cara que era muito grosso, do cara que quando bebia ficava daquela forma, etc. Sabe? Por minha infância e adolescência foi assim. Mas conforme eu fui criando a minha juventude, o meu lado adulto, que eu fui passando por esses momentos, eu comecei a poder contar com meu pai. Para que ele rezasse por mim, eu ligava para ele, a gente conversava, ele me dava conselhos e aquilo começou a me ajudar. Por quê? Porque eu decidi perdoá-lo. Eu passei a ouvir aquele cara que eu não ouvia. Eu comecei a colocar as coisas nos eixos e a minha vida começou a melhorar. Eu comecei a me tornar um homem mais forte, um homem mais sábio, mais inteligente. E tudo isso eu devo pelas pessoas da minha família que eu perdoei. Hoje eu tenho uma ótima relação com a minha irmã. A gente já pegou muito probleminha na infância, na adolescência. Com a minha mãe a mesma coisa. Mesmo eu amando muito a minha mãe reclamava de coisas de botijão de água que eu não colocava. E por isso era motivo para ser um péssimo filho. Mas hoje que eu moro em São Paulo, que eu tive resultado na minha vida, que eu saí de casa, que eu construí as minhas coisas e eu pude fazer o bem, proporcionar viagens incríveis para eles, sabe? Questões materiais, mas também de presença, de falar para eles o que eu sentia sobre eles, cara, mudou completamente. Então, eu quero te fazer esse convite. Se essa mensagem fez sentido para você, pega agora o teu WhatsApp. Manda um áudio pro teu pai, manda um áudio para tua mãe, manda um áudio pro teu irmão, para tua irmã, para as pessoas da tua casa. Toma essa atitude. Muitas vezes isso vai precisar partir de você e talvez eles nem retribuam. Mas só faz isso para você ver como que você vai se sentir e talvez você vai ouvir coisas deles que você nunca imaginou que ouviria. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se fez, se inscreve aqui no canal e assiste o próximo vídeo que tenho certeza que vai te ajudar também.